Vamos responder a questão número 8 da prova do cargo de delegado de polícia do estado do Rio de Janeiro. Então, a questão número 8 fala o seguinte: depois de assistir a um filme na última sessão do cinema local, Renata dirigiu-se à sua casa. Durante o trajeto, ela notou que havia esquecido um equipamento eletrônico sobre a poltrona da sala de cinema. Então, retornou ao local. Lá foi impedida pelo porteiro de entrar. Ela apresentou a ele o ingresso, no qual constava a poltrona que ocupava, pedindo-lhe que buscasse o equipamento deixado no local. Então, o equipamento não estava perdido. Ela tinha, por um determinado tempo, esquecido o equipamento ali, mas o equipamento não era um equipamento perdido, deixado ali, de qualquer forma. Enquanto a conversa entre o porteiro e Renata ocorria, quer dizer, Renata já estava à procura ali do celular, ela inclusive mostrou para o porteiro qual seria a poltrona que ela estava e tinha certeza que aquele objeto estaria ali. Então, enquanto ela conversava com o porteiro, Estela, funcionária do cinema, encontrou o equipamento sobre a poltrona da sala de cinema e, percebendo que alguém o esquecera, levou-o consigo com a intenção de incorporação patrimonial. Logo em seguida, o porteiro entrou na sala, foi a poltrona indicada no ingresso apresentado por Renata e nada encontrou. Disse então a Renata para retornar no dia seguinte, pois existia no local um setor de achados e perdidos, onde os empregados do cinema deviam deixar coisas alheias porventuras localizadas no estabelecimento. Chegando à sua casa com equipamento, Estela mostrou-o a seu marido, Alexandre, que descobriu seu valor de R$ 3.000. Visando ao lucro, Alexandre decidiu anunciá-lo à venda em um site da internet pelo valor de R$ 1.500. No dia seguinte, Renata, após não encontrar o objeto no setor de achados e perdidos do cinema, resolveu pesquisar na internet por produtos idênticos expostos à venda. Assim, acabou localizando seu pertence, como o equipamento apresentava características únicas, ela o identificou sem nenhuma dúvida. Passando-se por compradora, Renata marcou um encontro com Alexandre para ver o equipamento. Em seguida, ela foi à delegacia de polícia local e pediu auxílio para recuperar a coisa, o que efetivamente ocorreu, sendo certo que Alexandre estava em seu poder. Alexandre foi conduzido à delegacia, aonde pouco depois chegou Estela. Ouvidos formalmente na presença de um advogado, ambos confessaram o ocorrido. Com base nessa situação hipotética, é correto afirmar que Estela praticou furto? Correto? Estela praticou furto. E Alexandre cometeu receptação? Não. Por quê? Porque os tribunais consideram que a alienação do bem é um efeito do próprio crime de furto. Então, seria um efeito do próprio crime praticado por Estela. Então, aqui, Alexandre cometeu crime de receptação? Não, não é considerado crime de receptação. Estela praticou crime de apropriação de coisa achada? Não é apropriação de coisa achada. Por quê? Porque configura-se crime de apropriação de coisa achada e não de furto aquele cometido por indivíduo que teve tanta vontade de se apropriar-se do bem, que foi o caso, quanto a consciência de que o objeto constituía coisa alheia perdida. Então, aqui a banca não considerou que essa consciência de Stella que constituía ali aquele objeto coisa perdida, sendo aqui que o que a banca considerou que essa coisa ela não estava perdida, até mesmo porque dentro desse caso criado pela banca, entende-se o quê? Entende-se que Renata ela sabia onde o objeto estava e inclusive deu aqui para o porteiro o bilhete onde tinha poltrona na sala de cinema em que ela estava sentada. Então, aquele objeto, para essa situação criada, equipamento sobre a poltrona da sala de cinema, tudo muito certeiro assim, esse equipamento não estava perdido. Então, aqui não foi considerado equipamento perdido, portanto, a Estela não praticou o crime de apropriação de coisa achada.
esse foi um crime de furto. E Alexandre não cometeu crime de receptação qualificada, porque aqui a alienação é um efeito do próprio crime de furto. Estela praticou crime de furto? Correto. E Alexandre cometeu crime de receptação qualificada? Não, porque a alienação é um efeito do crime de furto. Estela praticou crime de furto? Sim. E Alexandre não cometeu crime algum? Sim. Então, a conduta de Alexandre é uma conduta atípica. Por quê? Porque o efeito da alienação é o próprio efeito do crime de furto, é a continuidade, é o efeito do próprio crime que ocorreu, que é o crime de furto. Então, Alexandre não cometeu crime algum. Apenas Estela que cometeu o crime de furto. Por que foi considerado crime de furto? Porque, de acordo com essa situação aqui narrada, esse equipamento não estava perdido. Então, esse equipamento não estando perdido, então aqui é considerado um crime de furto. Estela praticou o crime de apropriação de coisa achada, a gente viu por que não. E Alexandre cometeu crime de receptação, a gente viu por que não. Então é isso.